Você já ouviu falar sobre o mistério das casas mal-assombradas? Você já viu algum filme de terror? Você já viu algum desenho de terror? Mas o fato é que elas existem. Vamos explicar um pouquinho sobre isso? Solta a vinheta aí, Juliana! Olá, eu sou Bruno Gimenez, seja muito bem-vindo aos Mistérios da Alma aqui no Espiritualidade da Prática, todos os dias às 18h30 aqui no YouTube. E o assunto hoje é um assunto muitíssimo pedido, sobre assombrações em casas mal assombradas, assombrosas. Já ouviu falar sobre isso? Pois é, existem casas mal assombradas. Eu quero detalhar um pouco aqui para você sobre como é que elas funcionam, como é que você reconhece essas casas mal assombradas e de que maneira você pode entender mais sobre isso. Uma das coisas importantes é que se você quiser receber esse programa diário, esses episódios diários no seu aplicativo do celular, no seu YouTube, você precisa clicar numa sinetinha que tem aqui embaixo. É um treco que parece um sino. Você clica ali porque daí é garantia que você vai receber a notificação. Às vezes só se inscrever não resolve, tá bom? E se você gosta desse assunto, já coloca o dedo nesse like aí, para que quanto mais likes tiverem, melhor. E já deixa seu comentário no final do vídeo sempre, combinado? Bom, deixa eu explicar para você o que são as casas mal assombradas. São casas em que pessoas que quando habitam essas casas percebem coisas no mínimo estranhas. No mínimo coisas que não são explicadas pela mente. Calafrios constante. 2, pensamentos aterrorizadores constantes. Você não quer ter medo, mas está vindo medo. 3, você vê muito ranger de muitas coisas. Isso tem a ver com a dilatação dos materiais, muitas de casas velhas, e não tem nada a ver. O ranger, a dilatação gera barulho, não tem nada a ver com assombração. Mas o fato de existir cargas negativas no ambiente pode sim mudar o material das coisas. Então a oscilação dos materiais fica mais forte e faz mais barulho. O que mais? Vultos, o que mais? Aparições e coisas do tipo. Mas o fato é que essas casas são carregadas de uma mística e de um peso, e elas existem. Então eu vou dizer uma coisa para você. O que significa casa mal assombrada? Significa que pessoas viveram naquela casa por muito tempo e essas pessoas estavam apegadas a essas casas. E a partir disso também essas pessoas não estavam num estado emocional muito bom, entende? Eram casas que tinham seus problemas, as famílias tinham seus problemas, os moradores tinham seus problemas, e juntando com tudo isso eles eram apegados à casa, aos móveis, e quando o corpo dele morreu, o espírito não morre, lembra disso? Já falei várias vezes aqui. E aí o que acontece? Esses seres ficam apegados e ficam presos à casa. E a casa acaba ficando mal assombrada porque existe uma intensa atividade espiritual na casa dos antigos moradores que deixaram o seu corpo, mas não deixaram o seu espírito. E aí eles ficam vivendo nas mesmas rotinas, sentando nas mesmas cadeiras, fazendo as mesmas coisas que faziam, obviamente sem poder usufruir das coisas que o corpo físico proporciona. Por exemplo, comer, beber. E aí o que eles fazem? Eles se aproximam de pessoas que querem usar aquela casa para manter aquela mesma intenção. Só que quando os novos moradores daquela casa decidem mudar toda a casa e alterar a arquitetura da casa, ou eles não se enquadram num padrão de morador que os antigos moradores entendem como em harmonia, ou seja, aqueles que não vão atrapalhar o que já está lá, aí começa a bagunça. Então você, por exemplo, você aluga uma casa ou compra uma casa dessa e começa a morar lá, você, seus filhos e tudo, e começa a ter aparições, surgimentos, bagunças, coisas estragam de uma forma diferente, a criançada começa a ver coisa estranha, o cachorro fica avançando num canto, no vácuo, não tem nada, e o cachorro fica mostrando os dentes. Não sou muito bom de cachorro. Esse é o Neno, o Ninão. Quem conhece o canal do Ninão aqui do YouTube é bem legal. Então é o seguinte, às vezes o cachorro fica ali avançando no nada, o gato fica todo escaldado, tem um comportamento estranho. As plantas têm um comportamento estranho. Então isso é uma coisa que acontece muito. Mas Bruno, o que eu posso fazer se eu comprei uma casa que é mal assombrada? Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é rezar muito. Fazer oração no lar nessa casa, rezar, utilizar ervas, plantas, pedir ajuda. Muito sol, muita claridade, muito vento. Nada de peças escuras. Pintar toda a casa.
O chão tem que ser trocado, a textura do chão. A pintura de todas as partes tem que ter trocada. Os móveis velhos têm que ser substituídos. Não mantenha os móveis velhos. E muita oração. Porque móvel de madeira é uma das coisas que praticamente não transmuta energia. Então essas casas mal assombradas existem sim. Elas muitas vezes elas estão aí na sua frente. Muitas vezes você já morou. Muitas vezes é de algum parente. Muitas vezes é de uma pessoa que você até conhece. Elas existem. E elas passam essa impressão sim. Então as velhas casas mal assombradas que foram utilizadas em filmes de terror e ainda são utilizadas em desenho, elas guardam fundo de verdade, gente, porque toda aquela bioplasmia, os campos energéticos dos antigos moradores está lá e você pode sentir a vibração e não raro, você pode até enxergar espíritos, que é um assunto que eu vou falar aqui num outro Espiritualidade na Prática sobre a aparição de espíritos. Eu sei também que tem algumas casas que são novinhas, que nunca ninguém morou, que foi construída recentemente, parece uma casa assombrada. Por quê? Porque os moradores, no caso você, não cuida da energia, porque os moradores, no caso seus filhos, seu marido, sua esposa, não faz nada para cuidar da energia do lar, porque no caso você e no caso as pessoas que estão com você, não estão cagando 1 quilo, não pode falar essas coisas, né? Estão aí, não estão nem aí para a energia do lar, não estão nem aí para a questão da energia do lar. A gente precisa acordar, gente, precisa cuidar da energia do lar. Do seu jeito, eu falei de alguma religião aqui? Não, não falei não. Falei só que você precisa se cuidar e fazer a sua parte, porque senão nada vai resolver para você. Trate a sua casa como um templo sagrado. Leve harmonia para sua casa. Cuide, controle o psiquismo, controle o ambiente, converse com seus filhos, converse com seu marido. Tenha um lugar santo na sua casa, que tenha diversão, que tenha alegria, mas que tenha um controle das atividades que são feitas na casa para que você possa levar para sua casa a melhor energia, melhor amor, a melhor intensidade para que as coisas aconteçam como uma verdadeira família tem que acontecer. É muito necessário cuidar do ambiente, o ambiente muda tudo, certo? Então é isso, eu espero que você fuja das casas mal assombradas, mas que você nunca dê vida a elas, porque se você morrer hoje, sua casa vai ficar mal assombrada, do tipo você que vai assombrar a casa porque você está apegado a ela. E se você morrer hoje, seu corpo morrer, seu espírito vai ficar apegado àquela cadeirinha, seu espírito vai ficar apegado porque você mora naquele bairro incrível, na esquina tal, na casa que era... Larga disso, meu, já vai se preparando aí, porque senão você vai sofrer muito na sua vida, viu? Tem que falar, né? Fazer o quê? Beijo grande, acredito em você, vai lá, faz a sua parte, pensa sobre isso, deixa seu comentário aqui. Você conhece alguma casa assombrada? Já morou em alguma delas? Você conhece alguém que conhece? Já passou por alguma situação? Comenta aqui, eu vou gostar de saber, eu vou gostar de ver a sua história. Até amanhã às 18h30 aqui no YouTube, um grande beijo, vamos em frente.